Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e com um grande grito exclamou: Bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem, podemos sentar, tirada de Lucas, capítulo 1, versículos 39 e seguintes, fala a respeito da visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. E é o tema desse segundo encontro. Vamos falar um pouquinho sobre a visitação da Virgem Maria à sua prima Santa Isabel. Uma coisa nos salta aos olhos. Diz que a Virgem Maria vai às pressas. Não perde o tempo. Vai para visitar Santa Isabel. Anda algo em torno de 100 quilômetros. Vai movido não pela curiosidade de saber se tinha acontecido mesmo, se estava grávida ou não sua prima. Vai movida pela caridade, pelo amor. Diz Santo Ambrósio que Maria foi a primeira a saudar, como a gente acabou de escutar no Evangelho. Ela quem saúda. A Virgem Maria, geralmente quando a gente vai visitar a pessoa, é a pessoa que chama primeiro, né? Venha. Não. Mas Maria que vai visitar e é ela quem dá a primeira palavra. Ela quem saúda. Não foi a visita da Beata Virgem Maria, diz Santo Ambrósio, como a visita das outras pessoas, né? A gente vai, visita, né? Ô fulano, como que você está, né? Não, a visita da Virgem Maria não foi assim, como muitas vezes acontece em nossas visitas. A visita da Virgem Maria, diz Santo Ambrósio, foi uma visita que levou àquela casa um maior número de graças. Foi a visita da própria graça naquela casa, naquela família. E continua. A visita foi quando a Virgem Maria saudou, na voz da Virgem Maria, ao saudar, Isabel se enche do Espírito Santo. João Batista fica livre do pecado e é santificado. Recebe um batismo no Espírito Santo. Diz o próprio Bernardino de Bustes que em virtude pela voz da saudação de Maria, o Espírito Santo, vejam só, João recebeu a graça do Espírito Santo que o santificou. Por isso, é dito de Maria que ela é a dispensadora de todas as graças. A Virgem Maria, cheia de graça, como a gente meditava no primeiro encontro, a respeito das palavras do anjo, ela então quer levar essas graças. Ela é dispensadora, a tesoureira das graças. Diz São Gregório, é chamada de Virgem cheia de graça, pois nela estão ocultas todas as graças. Um dos títulos de Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. Ou seja, não há graça que vem do alto que não passa por aquela que é a medianeira de todas as graças. E para que não reste dúvida, nós temos o testemunho de vários santos a respeito disso. Veja só,
São Bernardo diz assim, que o Senhor pôs todas as graças que quer dispensar para nós nas mãos de Nossa Senhora, a fim de que nós saibamos que tudo o que recebemos de bem, recebemos das mãos dela. Que coisa bela! São Bernardo diz, repito, que o Senhor colocou todas as graças que quer dar a nós nas mãos de Maria, para que tudo de bem que nós recebamos, nós soubéssemos que é de Maria que veio, das mãos de Maria que veio. São Pedro Damião reafirma a mesma ideia, quando ele diz que todos os tesouros das divinas misericórdias estão nas mãos de Maria. E, na mesma linha, vai também Santo Ildefonso, que reafirma: Senhora, todas as graças que Deus decidiu dar aos homens, todas decidiu dá-las por vossas mãos. E por isso, todos os tesouros das graças a vós os confiou. E assim diz também São Germano: não há graça que se dispense a ninguém, senão pelas vossas mãos, ó Maria. As graças do alto nos vêm pela mão de Maria. Ricardo de São Lourenço diz algo belíssimo, pois nós olhamos essas inúmeras graças que Nossa Senhora foi preenchida, e essas graças para nós. E Ricardo de São Lourenço, um escritor antigo, né, uma vida santa que viveu ele, diz assim, da mesma maneira, olha que coisa bela, ele diz assim: da mesma maneira que Deus criou o sol, não para si mesmo, mas criou o sol para iluminar toda a terra, ou seja, o sol, ele recebe toda essa luz em vista da terra. Assim também, a Virgem Maria recebe todas essas graças em vista a nós. Tal como Deus fez o sol, a fim de que por meio dele fosse iluminar a toda a terra, assim ele fez Maria, a fim de que por meio dela se dispensassem ao mundo todas as divinas misericórdias. Tudo que nós olhamos, que Deus preenche na vida da Virgem Maria, nós devemos entender como algo que Deus realiza para nós. São Bernardino de Sena diz assim: desde que foi feita a mãe do Redentor, Maria adquiriu como que uma jurisdição sobre todas as graças. Ela tem o poderio, ela tem as chaves de todas as graças, como mãe do Redentor. São Bernardo continua, então, convidando a cada um de nós: procuremos a graça e por meio de Maria a procuremos, porque quem procura, encontra e não pode se frustrar. Procuremos as graças, mas procuremos por meio de Maria, porque lá nós encontraremos. Diz também o mesmo São Bernardo a respeito de Maria: sendo ela já cheia de graça, o Senhor quis a transbordar de graças, para que assim então essas graças chegassem a nós, né? A palavra, quando o anjo chama Nossa Senhora, ele não diz somente ave cheia de graça, né? A tradução literal é transbordante de graça, como um copo que cheio, e a gente coloca mais e mais líquido, e ele vai e transborda. Então, São Bernardo diz assim: o Espírito Santo a fez transbordar de graças pelo nosso bem, a fim de que da sua superabundância fôssemos providos nós miseráveis. Deus então, para fazer com que a
água da sua graça chegasse a nós, que estamos tão, embaixo, somos tão miseráveis, Deus então preenche de tal maneira a Virgem Maria, para que, transbordando nela essas graças através dela, derramem em cada um de nós. São Bernardo reafirma: mas agora que já temos essa mãe de misericórdia, que graça podemos ter receio de não obter, caso recorramos aos seus pés? Se ela tem em suas mãos todas essas graças, que receio devemos ter então de ir até ela? E aqui nós entendemos, veja, Maria, transbordante dessas graças, vai a Isabel para levar essas graças a ela. Maria é conduzida pelo amor de Deus. A nossa Santa Mãe visita Santa Isabel, impelida, como eu disse, não pela curiosidade, mas pela caridade, pelo amor a Deus. E ela visita a Virgem Maria, que aquela casa se preenche de graças sobre graças. A venerável irmã Maria Villani teve uma visão, e nessa visão ela viu a Mãe de Deus sob uma forma de grande fonte, uma fonte de água, a qual muitos se dirigiam e apanhavam em abundância a água das graças. Então era como uma fonte de água, e as pessoas iam e apanhavam com abundância daquelas graças. E aí, então, o que acontecia? Diz a venerável na visão: os que levavam os jarros bons, essas graças eram conservadas, e os que levavam jarros quebrados, por causa dos pecados e tantas outras coisas, recebiam as graças, mas logo começava a vazar, e assim perdia as graças. Mas veja, até mesmo os jarros quebrados, olha como é a nossa boa mãe, até mesmo os jarros quebrados não saíam vazios. Perdiam aquelas graças por própria culpa, mas não deixava de receber. Quanta confiança devemos ter nós, então, independente do estado em que nós nos encontramos, de ir até a essa nossa boa mãe. Santo Agostinho, em sua oração, dizia assim: por vós, ó Maria, recebem os miseráveis a misericórdia, os ingratos a graça, os pecadores o perdão, os fracos a força, os mortais a vida, os peregrinos a pátria. Veja, eu acho bonito quando estava rezando essa parte daqui, eu lembrava: por vós, ó Maria, recebem os fracos a força. Muitas vezes nos sentimos frágeis diante das perseverança para com as coisas de Deus, e recorramos à Virgem Maria. A ela os fracos encontram força. É na Virgem Maria que encontraremos força para permanecermos firmes em nossos propósitos. Santo Ambrósio diz assim: Maria, a respeito da visão, Maria não foi para averiguar se era verdade o que lhe dissera o anjo sobre a gravidez de Isabel, mas, alegrando-se no desejo de ajudar aquela casa, apressando-se pela alegria que sentia de fazer bem aos outros, e toda dedicada a esse dever de caridade, partiu. Veja, com o desejo de fazer o bem, de levar aquele que é o bem, com o desejo de ajudar aquela que estava necessitando de ajuda, movido pelo amor a Deus, Maria parte. E nessa mesma visita apressada que Nossa Senhora vai para ir até a casa de Santa Isabel, todas as vezes que nós meditarmos esse segundo mistério da visita de Santa Isabel
da visita de Maria a Santa Isabel e lembrarmos de Maria que vai apressadamente até a casa de sua prima, devemos nos lembrar que é assim que Maria vai ao nosso coração. Apressadamente, ela venha nos visitar. Apressadamente, ela quer nos saudar, para que ao som da sua voz, o nosso interior, seja renovado, como foi o interior de Santa Isabel. Através de sua saudação, ao som de sua voz, as graças sejam derramadas em nossa casa, em nossa vida, em nossa família. Cada vez que meditarmos, então, devemos nos lembrar como não saem de mãos vazias aqueles que recebem a visita de Nossa Senhora. E o que é o terço, se não ser visitado pela própria Mãe de Deus? Pois bem, continua, então, o escritor Bernardino de Bustes. Maria mais anseia por fazer o bem a nós, do que nós por recebermos o bem dela. Essa frase é fortíssima. Maria é mais apressada a vir ao nosso coração e derramar em nosso coração as graças do alto, do que nós somos apressados em suplicar a ela essas graças. É isso que está dizendo? Maria anseia mais fazer o bem a nós, do que nós em receber os bens dela. São Boaventura, inclusive, vai além e diz que Maria se considera insultada por aqueles que não pedem a ela as graças. Como a mãe, né, que está lá sempre querendo ajudar o seu filho, e o filho vai e recusa a ajuda da mãe. A mãe se sente insultada. São Boaventura, doutor da igreja, diz que é um insulto a Nossa Senhora não pedir a ela os auxílios. Ela que está ali prontamente para nos visitar, para derramar em nós as graças que Deus sabe que nós precisamos e já deixou nas mãos dela. Continua, e aqui diz o próprio São Boaventura: todo mundo a pode encontrar, ainda que seja o pecador mais infeliz do mundo, visto que ela é tão benigna que não expulsa ninguém que a ela recorra. Todo mundo pode encontrar as graças no colo da mãe, ainda que seja o pecador mais infeliz do mundo, pode ir a ela que vai encontrar as graças, porque ela não expulsa ninguém que chega até ela. Nós fizemos a experiência, né, no ano passado, de irmos à casa da mãe lá em Aparecida, e lá a gente experimentava, né, a acolhida que tinha aquele lugar. Ao chegar, não importa quem fosse, não importa em qual situação que esteja, às vezes é alguém que até perdeu a fé, às vezes alguém que já nem reza mais, todos quando chegam diante dela, sentem acolhidos pelo amor de mãe. Não tem como. Todos, Maria não expulsa ninguém, todos podem ir a ela, todos receberão essas graças, graças de vida nova, graças de conversão, graças para uma maior firmeza nos propósitos, graças para levá-los cada vez mais ao céu. São Boaventura ainda continua: a grande virtude que tiveram as palavras da Virgem Maria, observai-as, pois à sua voz foi conferida a graça do Espírito Santo, tanto para Isabel, quanto para João, o seu filho, como falou muito bem o evangelista São Lucas.
a voz de Maria fez descer o Pentecostes em Isabel, semana que vem a gente vai celebrar o Pentecostes, mas a gente vê aqui, o Pentecostes em Isabel e em João Batista aconteceu pela voz de Maria. E o que a gente nota também no Pentecostes? Estavam sozinhos os apóstolos? Não. Quem estava junto? Nossa Senhora. São Boaventura ainda diz: nota que grande virtude há nas palavras da Senhora, porque à expressão delas junta-se o Espírito Santo. As palavras da Virgem Maria nunca são palavras vazias, mas são carregadas do Espírito Santo. E por isso são eficazes. E por isso trazem o Pentecostes, a vida nova, a graça nova em nós. O escritor Teófilo de Alexandria diz que Jesus muito se alegra quando Maria roga por nós, porque então todas as graças que Ele nos dá por causa das súplicas, Jesus muito se compraz quando Maria lhe roga por nós, porque então todas as graças que Ele nos dá por causa das súplicas de Maria, não julga tanto fazê-las por nós, quanto pela sua própria mãe. E inclusive chega a dizer, por exemplo, São Germano: Jesus não pode não atender Maria em tudo o que ela lhe pede. Ele diz assim, Jesus, como declara São Germano, não pode não atender Maria em tudo o que ela lhe pede, querendo nisso obedecer-lhe, por ser sua verdadeira mãe. Santo Alberto Magno continua falando a respeito dessas graças de Nossa Senhora. Se queremos, pois, as graças, dirijamo-nos ao trono da graça, que é Maria, e dirijamo-nos a ela com toda a esperança de sermos seguramente atendidos, pois temos a intercessão de Maria, que tudo obtém quanto pede ao Filho. Se queremos graças, diz São Bernardo, nós a queremos por meio de Maria. Santo Anselmo diz assim: encontraremos algumas vezes mais prontamente as graças recorrendo a Maria. Veja só o que diz Santo Anselmo: nós encontraremos algumas vezes as graças de maneira mais rápida recorrendo a Maria do que se recorrêssemos diretamente ao próprio Salvador nosso, o Senhor Jesus Cristo. Não porque Ele não seja a fonte de todas as graças, mas porque, recorrendo nós à Mãe e rogando ela por nós, terão mais forças as suas preces por serem mães do que as nossas. O que ele está dizendo é o seguinte: recebemos as graças de Cristo, muitas vezes, de maneira mais rápida, recorrendo a Nossa Senhora do que recorrendo a Cristo. E por que ele diz isso? Não porque Nossa Senhora seja a fonte das graças, não. A fonte das graças é Cristo, mas porque, pedindo à Mãe, e ela pedindo por nós, as preces dela têm mais valor do que a nossa. Porque quando pedimos a Nossa Senhora, ela está pedindo a Jesus. Uma coisa é eu sozinho ir lá pedir para Jesus, outra coisa é a Mãe de Jesus pedir por mim. É um peso muito maior. Por fim, há uma história muito bela de um frei dominicano chamado Frei Reginaldo, onde certa vez ele, enfermo, teve uma visão
pedia, enquanto oração, a Nossa Senhora a graça da saúde. E aí então, ele teve uma visão. E na visão, Nossa Senhora aparece a ele, juntamente com Santa Cecília e Santa Catarina. E então, lhe disse, com uma suma doçura, Nossa Senhora, ela diz assim: filho, o que queres que eu faça por ti? O religioso então, a essa tão atenciosa oferta de Maria, confundiu-se e não sabia o que responder. Então uma das duas santas lhe deu um conselho: Frei Reginaldo, sabes o que deve fazer? Não peças tu coisa nenhuma. Confia-te totalmente às suas mãos, porque Maria saberá dar-te uma graça melhor do que a que tu sabes pedir. Não peça nada, apenas se entregue. Ela vai dar a melhor graça do que você jamais imaginou. E assim ele fez. Então logo passou a visão, ele quando foi ver, estava curado. Veja só, né? Na visão, repito, ele estava diante de Nossa Senhora, Santa Cecília e Santa Catarina. E Nossa Senhora dizia para ele: pede o que você me quiser, que eu te darei. E ele ali, em dúvida, sem saber o que pedir, escuta da santa dizendo: escuta, Frei, não sabe o que pedir? A melhor coisa que você faz é se confiar às mãos de Maria. Deixa que ela escolha. Ela escolherá o melhor para ti. E assim ele faz. E quando termina a visão, ele recebe a cura. Queremos então, nesse segundo dia da meditação, onde olhamos para a Virgem Maria, que apressadamente vai levar essa graça a Santa Isabel, queremos suplicar a ela que venha apressadamente a nós, a nossa vida, a nossa família, e venha dar a nós essa graça da vida nova. A Virgem que não cessa de correr ao nosso encontro. E uma coisa que é interessante é que Maria vai apressadamente para visitar Santa Isabel, mas ela não vai embora apressadamente. Diz no Evangelho que ela fica 3 meses com Santa Isabel. A Virgem Maria que vai rápido para visitar os seus filhos, e quando chega não quer sair da vida dos seus filhos, não quer deixar de derramar as graças na vida de seus filhos, quer permanecer o máximo de tempo lá. Se entendermos o quanto Nossa Senhora nos ama, teremos ali a chave e o segredo para sermos felizes, para sermos santos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.